Oi, aqui é a Jéssica e hoje é dia de falar sobre livros favoritos da vida, mas numa nova edição. Agora eu vou começar a trazer para cá também livros de contos que são meus favoritos, que marcaram a minha vida e que mudaram a minha trajetória de leitora. Nessa série de contos da vida, eu vou tentar mostrar para vocês, mais ou menos por ordem cronológica de leitura, né, de que eu fui lendo, os livros que mais me marcaram realmente, aqueles que eu guardo no coração porque foram um ponto crucial, assim, na minha leitura. Ou porque eu nunca tinha lido nada parecido, ou porque mexeram demais com a minha estrutura, e por isso eu não esqueço. Então, acho que vale comentar. Para alguns desses livros eu já fiz resenha aqui no canal, para outros ainda não, mas eu espero fazer, de repente aproveitando para fazer uma releitura, porque esses livros merecem mesmo uma nova visita. E eu já vou comentar cada um deles brevemente com vocês, mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, e se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa o joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. O primeiro livro, gente, que eu li e que eu achei transformador mesmo, foi um que a faculdade me apresentou, na verdade, numa disciplina de literatura. Lá no comecinho das literaturas lusófonas, uma professora nos apresentou o autor João Melo. E ela disse pra gente ler alguns contos desse livro aqui, que é o Filhos da Pátria. E esse autor é angolano. Eu jamais vou esquecer a minha reação ao ler um dos contos aqui, que é o meu favorito do livro e também da vida, que é o Tio Me Dá Só 100. A forma como ele escreve, como ele constrói a voz narrativa desse jovem que vive em situação de vulnerabilidade, que vive na periferia, que não tem muito bem como se virar e que acaba encontrando, né, no assalto a sua forma de sobrevivência, é comovedora, com todas as contradições expostas também. Ele é só um menino muito jovem, mas que teve que aprender a se virar na rua por não ter outra solução, não ter outras condições. Eu acho que esse é um dos olhares mais sensíveis que eu já vi na literatura, e todos os contos têm essa pegada de honestidade, de crueza, de vulnerabilidade das pessoas, dos relacionamentos humanos. Tem um também que eu gosto muito, que é o Natasha, que tem uma personagem bem diferentona, mas todos esses contos de alguma forma me apresentaram algo novo sobre Angola e também me mostraram o quanto a gente compartilha com esse país de cultura, né? E também de mazelas, claro, de dificuldades na parte econômica, na parte infraestrutural. Então é um livro que eu gosto demais, e eu acho que ele merece mais a nossa atenção, e por isso que é o primeiro dessa lista aqui da série de vídeos que vai sair no canal. Outro livro que me marcou profundamente, e esse sim, foi um divisor de águas mesmo, foi o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu já indiquei esse livro aqui em outros momentos no canal, mas eu sempre vou indicar, sempre que surgir uma oportunidade, porque eu acho que os contos são muito bem feitos. Tem gente que não gosta desse livro, conheço, mas eu acho que ele é impecável, porque ele traz a voz da periferia para a literatura. E não é qualquer voz, gente, é a voz da Conceição, que tem traços de oralidade, que tem uma escrita quase cantada, de tanta rima que ela faz, e da forma tão genuína de conversa que ela consegue dar pro texto escrito. Acho isso muito bonito, poucos escritores conseguem fazer isso. O Mia Couto, por exemplo, é um outro que eu acho que faz muito bem, mas a Conceição aqui no Brasil é uma excelente referência nesse ponto, e eu não poderia deixar de indicar. Eu li esse livro sem conseguir parar, né? Eu não largava ele, apesar de todos os contos trazerem temas muito sensíveis. Eu acho que a Conceição é muito bem sucedida no quesito comoção, né? Ela mexe muito com a gente, e um dos contos mais marcantes foi o A Gente Combinamos de Não Morrer, que é sobre duas irmãs, meninas pequenininhas que moram numa favela e que estão sempre brincando, como qualquer criança, mas que são afetadas diretamente pela violência do contexto em que elas vivem, e elas acabam se separando, e é muito, muito doloroso ver essas crianças passando por esse tipo de situação, não só elas, mas a família também. E, gente, é um retrato do Brasil, daquele Brasil que muitas vezes não aparece
na mídia, não aparece por aí, as vozes das pessoas desse Brasil aí não são muito ouvidas e aqui a Conceição traz à tona. Então foi um livro que abriu os meus olhos e que eu nunca mais fui a mesma depois de ler, sabe? E é por isso que eu gosto tanto dele. É pequeno, é curto, pungente, comovedor, e eu recomendo com muita força esse livro de contos aqui. Outro favorito, porque me tirou da zona de conforto e mudou muito a minha forma de ver o mundo e as relações humanas, é o Amora, da Natália Borges Polesso, que é uma escritora contemporânea gaúcha, brasileira também, né? Então, é uma escritora que eu gosto muito e que tem uma escrita muito sutil. Ela não vai fazer frases de efeito, não vai fazer muita volta, não é uma pessoa que pega a linguagem para trabalhar da forma como a Conceição trabalha, por exemplo. É outra pegada, mas que eu gosto demais. Nesse livro, ela reúne contos que falam sobre mulheres e seus relacionamentos. Nesse caso, relacionamentos homoafetivos, porque essas mulheres são lésbicas. Mas o que eu acho mais legal de tudo isso, eu como mulher hétera, é que ela traz a sexualidade não como o único ponto da vida dessas personagens, porque realmente a sexualidade não é o que há de primordial, assim, não é só isso que as pessoas são em parte isso, mas também outras coisas, e ela faz isso muito bem. Demonstrar as mulheres em suas relações afetivas, né? Tendo os corações partidos também, passando por luto, passando pela velhice, passando por problemas comuns de vida adulta, como coisas da casa. Então ela traz para a cotidianidade essa forma de se relacionar no mundo e eu acho isso muito bonito, de uma forma muito sensível. E um dos meus contos preferidos, eu até falei já, né, é de um casal que é já idoso e elas passaram por um longo casamento e já estão numa outra fase da vida, né, de se acostumar com o corpo já não dando conta de todas as atividades, a memória falhando, enfim, elas se ajudam e é muito bonito ver esse amor aqui e esse amor não falta, né? O livro tem o nome de Amoras, não é à toa. Então, é um livro que eu recomendo com muita força. Outra autora brasileira que é uma das minhas favoritas e que começou na literatura com contos é a Giovanna Madalosso, e a primeira coisa que eu li dela foi, então, esse A Teta Racional, que traz uns contos muito diferentes do que a gente está acostumado, numa linguagem que hoje em dia eu sei que a Giovanna já consolidou, e que é o estilo dela, uma linguagem muito direta, muito crua e muito, muito bem-humorada. Aqui a gente tem essa teta racional já de cara para mostrar que ela vai falar muito sobre a questão da maternidade, mas de um ponto de vista direto, sem romantizar, sem idealizar esse papel que as mães desempenham e, pelo contrário, né, escancarando coisas que as pessoas não costumam falar muito, inclusive a solidão materna, né? As mulheres, quando têm filhos, geralmente vão sendo deixadas de lado pelos amigos, pelos familiares, os mais distantes, né? E acabam passando por muito tempo sozinhas. Isso é brutal, né? E aparece aqui com muita sensibilidade da Giovanna em trazer narradoras que mostram isso de uma forma bem bonita. Um dos contos que eu mais gosto é o A Teta Racional, que fala sobre essa mãe que tem dificuldade de amamentar, inclusive, que sai sangue, né? Isso é uma coisa tão, tão, tão comum, mas que ninguém está disposto a falar. Então, acho que a Giovanna tem um papel bem importante na literatura brasileira contemporânea de trazer essas coisas que não são muito comentadas. Ela faz isso também em outros livros e já começou fazendo isso muito bem nesse livrinho de contos. Gosto demais dele, acho potente e recomendo com muita força. Por fim, mas não menos importante, tem que ter uma latina nessa lista, né? Que é a Mariana Henriques com As Coisas que Perdemos no Fogo. Esse foi um dos melhores livros de contos que eu já li na minha vida e eu não canso de recomendar porque eu acho que a Mariana faz alguma coisa muito diferenciada nesse livro. Ela tem uma escrita que é muito dela, tem características que são dela, mas que retomam uma tradição latino-americana, por exemplo, do terror, do suspense, um terror mais psicológico, uma coisa mais assombrosa, lúgubre. Ela é muito, muito perspicaz em fazer isso, em trazer todos esses itens, né, que são comuns
na literatura latino-americana, mas que por muitas vezes ficam de lado porque os temas são outros, né? Muito mais do que um realismo mágico ou fantástico, fale como quiser. É um livro que se baseia na realidade para fazer um terror inesperado. Então a gente tem muitas surpresas ao longo da leitura, e eu comecei lendo esse livro de noite e tive que parar, porque começou a dar medo. Ela vai criando uma atmosfera muito pesada e obscura, assim, então eu fiquei encantada com isso, com os ambientes que ela cria e especialmente com a linguagem, porque ela é precisa. Ela não exagera na dose, ela fala na medida certa, escreve na medida certa, não extrapola o tamanho do conto, sabe? Então o conto termina sempre num ponto perfeito, termina sempre onde tem que terminar, encerra, às vezes de surpresa, mas era ali mesmo que tinha que ter acabado, porque a história ficou num ponto de suspense, sabe? Ou num ponto de muito susto, ou uma surpresa que não tinha nada a ver com aquilo que a gente esperava. Então eu acho que ela acerta a mão, e foi com certeza um dos livros que mais me marcou por isso, pela execução do formato conto, sabe? Ela faz muito bem essa forma de texto e eu fiquei encantada. Para esses 2 livros aqui tem resenha no canal e eu deixei indicado para vocês, então caso queiram saber mais sobre qualquer um deles, basta conferir. Tá tudo indicado aqui também no box da descrição, e todos eles eu deixei listados também, para caso vocês queiram ver a sinopse, procurar valores, etc. E é isso, gente. Essa é a primeira lista que eu trago para vocês de contos, né, da minha vida. E espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de ler o gênero. Eu tenho um projeto aqui no canal que é o Lendo Mais Contos, e ele tá um pouquinho parado, mas eu tento retomar ele esse ano, então vocês vão ver ao longo dos próximos meses algumas resenhas de contos. E a minha ideia é sempre ler um pouco mais do gênero, porque não gosto de ficar só presa no romance, embora eu adore esse estilo. E contos são textos incríveis. Eu gosto muito porque eles dão a possibilidade de a gente ler um pedacinho, ler um pouquinho e parar, largar o livro, depois voltar no outro dia, sabe? Uma coisa que o romance às vezes não permite, porque ou a gente tá muito apegado à história, ou sei lá. Então o conto tem esse outro estilo que me encanta, e eu gosto de comentar um pouco sobre isso aqui no canal. Me digam aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, se ficaram com vontade de ler, ou comentem qualquer outra coisa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo, e a gente se vê no próximo.